Um parêntese, vocês vão encontrar na Netflix 3 produções com o mesmo nome: Violet Evergarden. A série com 13 episódios, um episódio extra e um filme. Eu sugiro que vocês vejam primeiro a série com os 13 episódios para terem uma noção do contexto, de como a história começa e se desenrola, para depois verem os outros. Combinado? Vou contar um pouco da história para vocês e depois comentar como a série trabalha questões muito importantes para nós, seres humanos, que vivemos traumas, perdas e temos tanta necessidade de algo que se chama empatia e que eu costumo dizer que é um luxo que poucas pessoas desenvolveram de fato essa capacidade. E então, Violet é uma criança, primeiro, é uma sociedade hipotética com elementos do mundo real. Então, é um pós-guerra e, ao mesmo tempo que traz situações do presente de uma garota de 14 anos chamada Violet, também faz uma retrospectiva para que a gente vá compreendendo como aconteceu toda a situação que gerou o estado atual, as situações pelas quais ela passa na atualidade. E nós vamos descobrir então que Violet é uma criança órfã, uma adolescente órfã, mas o filme, a história se inicia quando ela era uma criança e foi dada de presente a um major numa época de guerra, porque ela tinha sido encontrada num campo de guerra e era uma garota que havia sido treinada para matar. Uma garota que havia sido treinada como arma de guerra. Fria, treinada realmente para ter reflexos rápidos, para usar bem uma arma e para não abrigar nenhum tipo de sentimento, já que a função dela seria matar. A gente sabe que isso acontece com crianças em alguns exércitos, em alguns países, não é mesmo? Mas quando a gente vê assim retratado de uma forma tão contundente, é muito tocante. Vocês podem acreditar que é muito tocante. Então, esse major que recebe essa garota como presente, parêntese, essa menina não tinha nem nome. É ele quem dá a ela o nome de Violet. Então, esse major é uma pessoa diferente das outras, diferente dos companheiros dele de exército. É uma pessoa que abriga sentimentos e ele trata essa garota com humanidade, dá um nome a ela, a alimenta, pede à governanta que a leve ao salão de beleza e cuida dela. Leva essa garota para a guerra junto com ele e ele não pretendia usá-la na guerra, mas ela foi treinada para isso, então antes que ele se apercebesse, ela já está lutando. A história, a série começa com essa garota no hospital e nós vemos que ela tem duas próteses, os dois braços e mãos são próteses que ela recebeu no hospital e depois a gente vem a saber que ela perdeu os dois braços na guerra. Como eu disse para você, é uma sociedade com elementos de ficção, porque se passa num pós-guerra, quando as pessoas ainda usam máquina de datilografar, mas essa garota tem duas próteses muito sofisticadas. Então a gente vê que tem uma mistura de ficção e realidade. E a ela é oferecido um emprego de autômata de memórias. O que vem a ser isso? É muito interessante, gente. Uma autômata de automemórias é uma mulher que é treinada para escrever cartas para outras pessoas, mas ela
Não basta que ela saiba gramática, ela precisa saber interpretar os sentimentos daquela pessoa que está solicitando que a carta seja escrita, porque não necessariamente é uma pessoa sem letramento, mas é uma pessoa que não sabe colocar os sentimentos no papel. Então, Violet quer trabalhar nessa função, ela vai trabalhar nessa empresa, mas não nessa função. Ela pede para trabalhar nessa função, porque ela quer entender os sentimentos, o que são os sentimentos. Até então, eu achava que Violet era um robô no sentido de um androide que tivesse sido criada para a guerra e tivesse sido descartada porque ficou sem função. Mas depois eu entendi que ela ser chamada de robô é um problema de tradução. As séries asiáticas têm muitos problemas de tradução. Na verdade, é uma tradução para autômata. E é uma questão que a gente vai precisar pesquisar um pouco mais para poder entender. Mas ela é humana, ela não é um androide. E ela é uma humana cujos sentimentos ficaram anestesiados porque ela foi treinada para isso. E aí eu começo com as reflexões que são muito importantes. Violet é uma criança, uma adolescente traumatizada, como muitas das pessoas para quem ela vai escrever as cartas. E vivenciando os sentimentos dessas pessoas para transpor para a carta, isso é algo que ela vai aprendendo aos poucos, porque a princípio todos acham que ela não tem capacidade de ter sentimentos, mas a gente depois constata que isso não é verdadeiro, ela vai aprendendo e vai transformando a própria vida enquanto isso acontece. Da mesma forma em que as vidas das pessoas são transformadas pela escrita. E aí a gente tem várias coisas para a gente pensar sobre o poder da escrita para organizar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, sobre a capacidade de sentir empatia e como isso pode e deve ser desenvolvido, sobre as transformações produzidas nas vidas das pessoas a partir dessa organização dos sentimentos através da escrita e a partir do despertar da capacidade de empatia. É muito bonito e muito tocante ver como os traumas de Violet vão sendo remexidos e vão vindo para a superfície para serem trabalhados pela vida. Não há contexto terapêutico na série. Possivelmente não era interesse retratar isso, mas nós vamos vendo a capacidade de autocura das próprias pessoas ao trabalharem os traumas. É doloroso, a gente vê como é doloroso para Violet quando esses traumas vêm à superfície. A metáfora que eles usam no filme é que é como se ela estivesse queimando. Gente, é muito bonito, porque eu penso que ao mesmo tempo é uma forma de nós também irmos refletindo sobre a nossa capacidade empática e irmos trabalhando essa capacidade. Não deixem de assistir. Eu dou mais detalhes no blog, vocês podem olhar por lá, porque senão o vídeo ficaria excessivamente longo. Mas no blog tem mais detalhes para vocês. Anotem aí, Violet Evergarden.